Não, não, foi realmente magnífico. Alguns homens do lado mercante chegaram ao nosso navio com uma pequena embarcação. Rebeca conversava alegremente com o homem que chegou com um sorriso no rosto. Ei, Makizu! Você trouxe o dinheiro? Sim. Aqui estão 500 moedas de ouro, por favor, pegue-as. Rebeca estava de bom humor, e o homem lhe entregou uma pesada sacola de pano. Rebeca aceitou, olhou o conteúdo e entregou a mim e a tia 2 moedas de ouro cada uma. Capitão! Tem certeza? Perguntei. Sim, não me importo. Desta vez, você fez um ótimo trabalho. Eu seria tolo se não recompensasse aqueles que produziram os resultados, sejam eles novatos ou não. Se for esse o caso, então muito obrigado. Obrigada, capitão, disse tia. Agradeci a Rebeca, que riu, e tia e eu guardamos as moedas. Assenti com satisfação, e Rebeca voltou a encarar o homem do navio mercante. Mas você pagou 500 pela carga. É tão importante assim? Sim, é. Nesta remessa, há um item solicitado por um certo nobre. Se este item nos fosse tirado, não conseguiríamos recuperá-lo, mesmo com dinheiro. Entendo. Então não teria sido mais lucrativo para nós simplesmente roubá-lo? Você só pode estar brincando. Acho que você não tem uma rede de contatos tão grande quanto a nossa. Ah, 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 ah. Com certeza. Ei, Ed. O que isso significa? A coisa mais importante que um comerciante precisa vender é confiança ao ponto. Sussurrei para ti enquanto ela puxava minha manga. Os comerciantes podem realizar grandes trabalhos por causa da confiança que uma pessoa deposita neles para entregar o que foi prometido e a um preço justo. Se for uma mercadoria facilmente obtida, mas transportada por um navio, deve ser valiosa, não acha? Se for, a outra parte está naturalmente em uma posição superior, então, em vez de arriscar perder credibilidade deixando um buraco em uma reunião de negócios com essa parte e perdendo todo o lucro, é mais lucrativo pagar com moedas de ouro que podem ser substituídas mesmo que percam muito dinheiro. Mas, por outro lado, se o capitão adquirir tal carga, não haverá compradores. Não há como alguém comprar um item tão valioso de alguém que não conhece, então ele permanecerá apenas como lixo luxuoso sem qualquer uso prático. Então, em outras palavras, é do melhor interesse de ambas as partes negociarem dinheiro. Eu disse. Oh. Então este navio também estava competindo com aqueles outros piratas? Perguntou tia. Isso mesmo. Se você roubar um navio mercante ou de passageiros, nenhuma loja decente vai te dar um preço decente por isso, certo? Eles vão se aproveitar de você e comprar por um preço menor, ou, inversamente, os mercadores vão te enganar e vender a comida e outros suprimentos que você realmente precisa por um preço ridículo. Se for esse o caso, podemos ganhar mais dinheiro a médio e longo prazo protegendo-os, devendo-lhes favores, levantando dinheiro e podendo comprar mercadorias a um preço razoável em vez de roubá-los. É isso que significa ser um pirata? Perguntou tia. Isso é que é pirata. Você não está cumprindo as leis deste país. Rebeca e seus amigos não pagavam impostos e não aniquilavam piratas hostis para evitar a perda de seus próprios lucros. Se fossem mercenários ou aventureiros diversos, seriam alvo de uma tremenda quantidade de críticas, pois perdoariam os bandidos sempre que os deixassem escapar para garantir seus próprios empregos. Mas Rebeca não se importava. Se alguém descrevesse uma vida livre, sem obrigações ou responsabilidades e pudesse rir das avaliações dos outros, então seria um pirata. Uau! Você é surpreendentemente inteligente, né? E então Rebeca, que tinha ouvido minha história, olhou para mim com um olhar como se estivesse me avaliando. Além disso, até o homem no navio mercante que deveria estar falando com Rebeca olhou para mim e estreitou os olhos. Certamente. Muitos comerciantes jovens hoje em dia só buscam lucros de curto prazo, mas você deve ter sido treinado como e-comerciante para entender a importância da confiança e ser capaz de pensar em termos de lucro e prejuízo, disse o comerciante. Hã? Não, eu não sou tão bom assim. O que eu acabei de dizer foi uma teoria, ou melhor, algo que extraí da minha experiência.
Sério? Você chegou a essa resposta sozinho, não por meio de outra pessoa? Isso ainda é. Que tal isso? Gostaria de trabalhar para nós? Pagaremos bem. Ei, 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 você não pode recrutar o nosso novato sem a minha permissão. Este é o novato promissor que acabou de lutar contra o capitão daquele navio pirata. Qualquer coisa além disso vai te custar caro, ok? Ops, eu não tinha percebido. É uma pena e que você seja tão inteligente e habilidoso, mas acho que é assim que as coisas são. Ed, você é tão popular, não é? Disse tia. Haha, dá um tempo. Dei uma risadinha e dei de ombros diante das palavras provocantes da tia. Depois de 100 anos vagando por outros mundos, eu não me deixaria levar por esse nível de bajulação, mas se tivesse sido dito na primeira rodada, o que será que eu teria dito? Será que eu teria seguido esse homem e sido consumida por ele depois de servi-lo como aprendiz? Bem, comparado a ser um pirata, teria sido uma vida decente. Bem, tudo bem. Para onde vocês estão indo? Perguntou Rebeca. Faremos uma parada no porto de Charos, respondeu Merchan. Não é longe. Como recebemos mais, meu navio navegará com você nesse caso. Em troca, podemos usar o porto? É bastante tedioso carregar água, comida e outras coisas pelos fundos. TN, voltar aqui significa ilegalmente. Ah, com certeza. A exigência de Rebeca de que lhe fosse permitido entrar no porto legalmente como escolta foi recebida com um sorriso por parte do mercador. Provavelmente não era um mau negócio para os mercadores, pois, se fossem atacados novamente, não haveria nada que pudessem fazer. Certo, você ouviu o homem. Nossa próxima parada é o porto de Charos. Navegaremos ao lado do navio de Makizu e reabasteceremos nossos suprimentos lá. Eu até te darei uma recompensa pelos seus esforços iniciais, então vá aproveitar sua primeira vez em terra firme depois de um tempo. Rim. A decisão de Rebeca mais uma vez abalou o navio pirata com aplausos. Depois disso, o navio seguiu viagem sem incidentes, e após cerca de uma semana, o Scarlet conseguiu atracar em segurança em um canto de uma cidade portuária. Com 5 dias de folga, os marinheiros se dispersaram para a cidade imediatamente e, naturalmente, tia e eu seguimos o fluxo e desembarcamos. Eu ainda amo a terra. Eu amo estar no chão, eu disse. Você está exagerando. Bem, eu entendo como você se sente, respondeu tia. Lembro-me também de ter ficado radiante por estar de volta à terra firme, durante a primeira rodada, quando estava sentado num cantinho do navio. Além do meu tempo como mercenário, eu havia acompanhado o grupo heróico nos 2 mundos, o que fortaleceu consideravelmente meu espírito. Mesmo assim, minha força naquela época não era muito diferente da dos homens de Rebeca, e mesmo não sendo um fracote que pudesse ser desprezado unilateralmente, eu não era um guerreiro notável como era agora. Então, mesmo na batalha contra os piratas barrocos, matei apenas 1 ou 2 inimigos, e a quantia de mesada que recebi foi de uma moeda de prata, eu acho. Fui convidado para um bordel por alguns caras com quem eu estava me dando bem, mas recusei porque minha prioridade era encontrar informações sobre os heróis, e me afastei um pouco deles. Da perspectiva dos rufiões do mar, um amigo só era amigo se gostasse de beber e de mulheres com eles. Bem, desta vez não recebi esse tipo de convite porque a tia está aqui. O quê? O quê? Não é nada. Bom, vamos sair. Passei por tia, cujas orelhas se contraíam alegremente, e estiquei o corpo. O cheiro da maré se misturou com o da terra, e inalá-lo me fez perceber que eu estava de fato de volta à terra firme. Então, para onde vamos primeiro? Se não vamos usar o negócio do Ed, eu, por exemplo, gostaria de trocar de roupa. NT, ela se refere à bússola akáshica. É óbvio. Só temos uma coisa a fazer primeiro. Minha mão, que estava apontando para o centro da cidade, deslizou lentamente para longe, em direção às ruas secundárias. Vamos para o fundo da cidade procurar trabalho. Precisamos ganhar algum dinheiro primeiro. Sim. As orelhas de tia, que estavam tão animadas, caíram em óbvia decepção.
Aqui? Tia perguntou. Sim, provavelmente. Eu respondi. Cheguei a um bar decadente com a tia a tiracolo, o que exalava uma pressão indescritível. Embora me sentisse um pouco relutante em entrar, principalmente por curiosidade, não hesitei em entrar. Eu só tinha ouvido falar desse lugar na minha primeira visita e nunca tinha realmente visitado, mas não havia como negar sua atmosfera única. Ao passarmos pela porta, que se abriu com um leve clique, fomos recebidos por um grupo de homens de aparência feia, provavelmente bêbados desde o dia, que nos encaravam. Mas eu e a tia, que fazíamos parte do grupo do herói, não nos intimidamos com os olhares. Seguimos em frente e nos sentamos no balcão, onde um homem de meia idade, o barman, falava conosco com uma voz rouca e uma expressão hostil. Este não é lugar para crianças como você, disse o barman. Ei, por que você está nos julgando pela aparência? É o que eu diria, mas podemos pular essa parte da conversa, já que é um saco. Eu perguntei. Que diabos? O barman disse. Oi, desde quando esse lugar começou a servir babá-agu? Como eu disse, essas coisas são um pé no saco, eu disse. Os bandidos envolvidos na situação foram nocauteados com um único golpe de costas da minha parte. Era diferente quando o oponente era uma fera mágica, mas não era preciso muita força para nocautear um humano. Se alguém tivesse a habilidade de acertar o alvo com precisão e a disposição de aceitar a possibilidade de morrer devido a um golpe errado, além de uma habilidade de banimento como refletor de órbita, seria uma vitória fácil. Seria muito? Bem, provavelmente não era nada com que se preocupar. Ou melhor, será mais fácil se eu lhe disser que estamos navegando com Rebecca em seu navio? Perguntei. Me diga essas coisas primeiro. O barman balançou a cabeça com uma expressão amarga no rosto. Parecia que aquela era a resposta correta. Se houvesse uma terceira rodada, eu levaria isso em consideração. E então? Que tipo de trabalho você está procurando? Estou te dizendo, nós não lidamos com grandes trabalhos, ok? Ele perguntou. Tudo bem, não quero que me peçam para fazer um massacre ou algo assim. Quero um trabalho que possa ser concluído em alguns dias, no máximo, e pode ser difícil, mas deve ser um trabalho que nos renda uma boa quantia de dinheiro. Mas nada que prejudique alguém diretamente. Eu disse a ele. Se for esse o caso, você está no lugar certo. Enquanto eu regurgitava uma lista de condições convenientes, o barman tirou um pedaço de papel gasto de debaixo do balcão. Olhando para o papel, vi um desenho do que parecia ser um cavalo com chifres. Fera mágica? Unicórnio. Não é isso? Tia, olhando para a foto por cima do meu ombro, murmurou baixinho, e o lojista riu baixinho e balançou a cabeça. Não tem como um unicórnio estar em um lugar como este. Este é um burro raburu, um burro com chifres, por assim dizer. É mais lento que um unicórnio, mas é muito mais poderoso. Na guilda dos aventureiros, seria designado como uma fera mágica de grau sexto. O barman nos explicou. Neste mundo, como em muitos outros, havia guildas de aventureiros. E o grau sexto era o tipo de dificuldade que um guerreiro experiente conseguiria enfrentar. Em outras palavras, essa coisa era um adversário formidável. Tragam-me os chifres dele e eu os compro por 40 moedas de prata cada. Que tal? Onde esse cara mora? Quer dizer, se é só uma fera mágica comum, por que está aqui? Perguntei. Seu habitat é na floresta ao leste, nos arredores da cidade, mas, e seus chifres são designados como prova de derrota. Entendo. Então é assim. O quê? O que você quer dizer? Ele perguntou. Entendo. Desculpe interromper. Vamos, tia. Tchau. Tia me seguiu apressadamente enquanto eu me afastava rapidamente. Então, quando saímos do bar sombreado, tia examinou meu rosto mais uma vez. Ei, Ed, o que você quis dizer com isso? Quer dizer, por que tivemos que aceitar um emprego aqui? Perguntou tia. Ora, não podemos fazer compras sem ouro, sabia? Eu disse a ela.
Eu sei, mas veja bem, nós ganhamos um dinheiro da capitã, não é? Mesmo que não tenhamos condições de pagar do nosso próprio bolso, poderíamos pelo menos comprar alguns itens domésticos com a quantia que ela nos deu, certo? Era fácil esquecer quando se trabalhava como membro do grupo de um herói que consumia poções de recuperação caras, mas uma única moeda de ouro era uma quantia considerável. Os preços variavam de uma parte do mundo para outra, mas aqui seria metade do salário anual de uma pessoa comum. Certamente, com essa quantia, conseguiríamos comprar pelo menos as necessidades diárias necessárias para viver em um navio. Olha aqui, tia. Talvez você tenha esquecido completamente, mas estamos fugindo de alguém importante e assustador, sabia? Você acha que pessoas como nós, que inesperadamente ganharam muito dinheiro enquanto fugiam, vão gastá-lo sem um plano? Eu não esqueci, mas, e você vai usar se precisar, né? Não estou dizendo que não vamos usá-lo. No entanto, nunca se sabe quando podemos ser abandonados, então é normal querer ganhar o máximo de dinheiro possível enquanto podemos, certo? Mas a Guilda dos Aventureiros é o primeiro lugar que alguém procuraria por alguém. Não podemos aparecer em lugares assim, então, inevitavelmente, os únicos lugares onde conseguimos trabalho são nesses lugares suspeitos. Eu entendo, mas se você realmente não quisesse que fossemos encontrados, não evitaria fazer isso? Aí está. É verdade que, se realmente quisermos evitar sermos detectados, é melhor ficar dentro do navio pirata sem sair dele. Mas se formos tão longe, significa que o outro grupo que nos procura terá tempo suficiente para posicionar seus homens em todos os portos principais e ficar de olho em todos que entram e saem. E, se Rebecca descobrir que estamos fugindo de alguém capaz de tal vigilância, há uma boa chance de sermos expulsos do navio. Então, aceitamos trabalhos nos bastidores para mostrar que, ao não aparecermos na Guilda dos Aventureiros, apelamos ao fato de que estamos sendo alvos de alguém enquanto fazemos um pequeno trabalho na cidade sem sermos detectados. Então você está dizendo que, ao aceitar o trabalho aqui, está tentando dar ao capitão uma ideia das capacidades das pessoas que estão atrás de nós? Tia perguntou. É disso que se trata. Além disso, podemos avaliar nossas habilidades fazendo o trabalho e, se tivermos um histórico do dinheiro que estamos ganhando, podemos gastar um pouco mais sem levantar suspeitas. Se não fizermos isso e fizermos uma compra realmente grande, as pessoas vão se perguntar de onde tiramos o dinheiro. Antigamente, podíamos encobrir dizendo, vendemos as joias que tínhamos para uma emergência, mas se fizéssemos mais do que isso, seríamos eternamente suspeitos de estar escondendo algo mais. Você não quer perder a paz de espírito e dormir em um navio que ainda tem uma longa jornada pela frente, quer? Eu disse a ela. Que? A boca da tia ficou aberta, e eu levantei as sobrancelhas e perguntei a ela sobre isso. Então, a tia fechou a boca e respondeu com um sorriso. Me desculpe. Não quis dizer isso de forma estranha, só fiquei impressionado. Já pensei nisso antes, mas o Ed realmente pensa muito no que faz. Sério? Acho que isso é bem normal. Definitivamente não é normal. Consigo ler os movimentos do inimigo no campo de batalha, mas não consigo prever os movimentos de uma pessoa com tanta profundidade e agir de acordo. O que preciso fazer para conseguir isso? Se eu tivesse que chutar, diria experiência? Não era só para enfeitar atravessar 100 mundos diferentes. O ministro no mundo de Vaffer era uma coisinha fofa, mas seus inúmeros assédios, usando todos os tipos de esquemas e táticas, eram quase uma forma de arte. Eu costumava me envolver nisso com frequência, mas agora conseguia evitá-lo sem problemas e me defender. Algo me faz sentir que Ed parece triste. Uau! E isso não é verdade, ok? Sério? Você fala muita coisa sobre as pessoas, mas acho que o Ed também é bem fácil de entender, né? Isso é. Eu estava prestes a dizer algo em protesto, mas então fiquei quieto. O que? Não é nada. Vamos logo com isso e fazer esse trabalho. Claro que foi por causa da tia. Não quero dizer palavras tão embaraçosas. Está vindo em sua direção, tia.
Deixe comigo. O burro com chifres era muito mais rápido do que o ouvirá, mas a espada de tia cortou suas pernas com facilidade quando o empurrei. Depois, quando uma videira espinhosa se enroscou em sua perna grossa, o burro raburu caiu no local com um baque. Dança. Dança. Fufu, como assim? Não importa o quão forte você seja, minha rosa de armadilha pode destruir facilmente, ok? Tia declarou orgulhosamente. Ah, sim, é verdade. Pois bem, peço desculpas. Eu disse. Bojeei. Cortei a cabeça do burro raburu, furioso e guinchante, com a minha espada. Eu ainda estava usando a mesma espada que adquiri na recente batalha naval, e esta parecia ser uma espada bastante sólida. Qualidade muito melhor do que eu esperava. Eles não só recebem roupas, mas também espadas como esta. Acho que são tratados melhor do que os guardas de uma cidadezinha, né? Afinal, você não é pago em um navio pirata e este é o terceiro. Tia disse. Enquanto conversavam, tia cortou rapidamente os chifres do burro raburu. Os chifres do burro rubaru eram, na verdade, muito mais duros do que os chifres normais, mas... para sua espada espiritual de prata, encantada com a magia de nível mais alto, não era um problema. 40 moedas de prata por uma única peça. Quanto custaria se a levássemos para a Guilda dos Aventureiros? HM? Não é um pedido permanente, então pode variar um pouco, mas acredito que tenha sido algo entre 10 e 15 peças? Respondi. Durante a primeira rodada, eu normalmente ia até a Guilda dos Aventureiros para perguntar sobre o herói. Pela minha vaga lembrança daquela época, acho que provavelmente era mais ou menos isso. Bem, provavelmente não estaria muito longe. Por que as pessoas simplesmente não o vendem como um material independente por mais dinheiro? Perguntou tia. Claro, isso porque eles não são comprados publicamente. A única coisa que se pode fazer com esses chifres é uma pequena quantidade de um estimulante perigoso. Uma das minhas habilidades de banimento, vidro arco-íris, mostrou não apenas o potencial das pessoas, mas também o potencial dos bens e ou seja, de que maneiras ele poderia ser usado, ainda que apenas superficialmente. De acordo com a habilidade, se o pó raspado dos chifres fosse usado como material, era possível fazer um remédio com um efeito cardiotônico muito forte. Se diluído, poderia ser usado como um energizante sexual normal, mas se usado concentrado, poderia fazer o coração da mulher bater muito rápido e fazê-la morrer durante a relação sexual em vez de fazê-la gritar, o que facilitava sua venda e uso para assassinatos. Será que a Guilda dos Aventureiros sabe disso? Perguntou tia. Eles sabem. É por isso que o designam como parte da evidência de homicídio intencional. Respondi. Tia inclinou a cabeça depois de ouvir minha história. Era verdade que alguém poderia não notar esse tipo de truque na vida cotidiana. Veja bem, uma prova de assassinato basicamente especifica um local que não tem utilidade para aquela fera mágica, certo? Como a orelha esquerda de um goblin. Acho que sim. Caso contrário, eles perderão o dinheiro que poderiam ganhar vendendo o material. É por isso que as guildas querem manter esses chifres como coisas inúteis. Além disso, quando se trata das partes da prova de derrota, não é possível comprá-los e coletá-los por meio de uma solicitação, já que são oficialmente proibidos de serem vendidos ou negociados. O objetivo é impedir que aventureiros aumentem suas patentes de forma fraudulenta. Como resultado, esses chifres, apesar de serem um material comum, tornaram-se uma mercadoria preciosa que só pode ser obtida abatendo um burro raburu você mesmo, ou comprando ilegalmente da guilda, ou de clientes não oficiais como nós. Há muitos ingredientes usados em medicamentos perigosos à vista de todos, então, ao limitar as maneiras de adquiri-los e fazê-los parecer inúteis. Nossa, existem pessoas no mundo que pensam em coisas incríveis como você. É impossível eliminar todas as feras mágicas, não importa como você olhe para isso, e há muitas pessoas que as contrabandearão se descobrirem que valem dinheiro. Se as pessoas não soubessem que havia pó de ouro no fundo de um rio próximo, pisariam nele e o atravessariam.
Esse método de reduzir os juros e restringir a distribuição era muito razoável, e quem o idealizou devia ser muito inteligente. Então, o que você pretende fazer com isso? Vai entregá-lo a eles como está? Tia, que havia demonstrado certa aceitação, perguntou-me com um tom gentil. Se eu dissesse o sim, ela provavelmente distorceria seu lindo rosto e me daria um sermão, mas é claro que minha resposta foi diferente. Eu vou dar, ok? Senão eu não receberia o dinheiro. Mas não do jeito que está. O que você quer dizer? Fufu, significa. Com um clique, voltamos ao bar sombrio. Mais uma vez, os clientes nos olharam como se estivéssemos fora do lugar, mas rapidamente desviaram o olhar. Talvez tenham descoberto que fazíamos parte da gangue da Rebeca. E aí? Isso não é como a guilda. Você não precisa reportar toda vez que comete um erro. O barman perguntou. Hahaha, isso não. Aqui, eu disse. Para o barman, que disse que não havia contrato, apenas recompensa por resultados, tirei 3 chifres grossos de Raburu Donkey da minha bolsa e os rolei sobre o balcão. As sobrancelhas do homem se ergueram em surpresa. Você caçou 3 deles em tão pouco tempo. Bem, acho que tivemos sorte. Na verdade, eu tinha acabado de usar minha habilidade de banimento bússola akáshica, mas para alguém que não sabia disso, deve ter sido uma grande surpresa matar 3 deles em apenas um dia. Foi exatamente por isso que o homem pegou os chifres com as mãos e os estudou com muito cuidado. É a coisa real. Mas parece um pouco leve. Não sei quanto pesa. O quê? Mais leve significa mais barato? Sim, é. Vai ficar um pouco mais barato. Entendo. Então me desculpe, mas vou levar para outro lugar. Eu disse. Quando eu estava prestes a pegar os chifres na mesa, o barman agarrou minha mão estendida. O que? Espere. Não, espere. Certo, vou comprá-lo pelo valor que prometi. 3 chifres por 1 moeda de ouro e 20 moedas de prata, certo? Pois é. Era esse o acordo. Enquanto eu relaxava os braços, o barman rapidamente guardou os chifres, e em vez deles, empilhou as moedas de prata no balcão, colocando finalmente uma única moeda de ouro. Desta vez, certifiquei-me de verificar a quantidade de moedas antes de jogá-las descuidadamente na bolsa em minha cintura. Parece que você é muito mais habilidoso do que eu imaginava. O que você acha? Gostaria de fazer algum trabalho extra? Não, acho que não. Gostaria de fazer umas compras com esse dinheiro e não quero perder a partida do navio. Entendo. Aliás, posso te perguntar uma coisa? Há mais alguma coisa? O homem me perguntou, com os olhos ligeiramente desviados e uma leve hesitação na voz. Não estou falando de nenhum tipo de problema. Só estava me perguntando por que aquela moça ali está com a cara baixada. Ué. É porque ela é um pouco tímida. É mesmo? Acho que da última vez que você esteve aqui, ela estava falando comigo cara a cara, como sempre. Significa que esses dias estão chegando. Você é adulto, sabe disso. Ok, desculpe. Até mais. Percebendo que as orelhas da tia estavam ficando vermelhas, saí do bar calmamente, mas o mais rápido possível. Assim que saímos, a tia olhou para cima e me deu um tapa nas costas com toda a força. Ed Nubaca. O que foi isso? Não consigo evitar. Quer dizer, o problema é que você exagerou. Por quê, cucucucu? Tia segurou a barriga e levantou a voz em protesto antes que eu pudesse. No entanto, não foi dor que ela suportou, mas sim riso. Então sério. Ele disse que é real, e cucucucucuc. Meu trabalho é sempre perfeito. A bolsa que bati no meu quadril tinha 3 chifres que não coloquei na caixa do estranho só por precaução. A habilidade de banimento copiar e falsificar, cujo efeito era criar uma falsificação que se parecesse exatamente com o original. Mas está tudo bem? Se cortarem um pouquinho, vão saber que é falso na hora, não é?
É ruim ser enganado aos olhos do público, mas é ainda pior ser enganado no submundo. Eles não vão se apresentar e dizer: nós somos os idiotas que foram enganados ou para reaver essa quantia de dinheiro. Isso significa: sim, nós ganhamos muito. Sorrindo, levantei a mão e tia a estapeou. O som estrondoso de triunfo ecoou agradavelmente pelo beco escuro.